Para todos, meu nome é Mônica Araújo, faço parte da diretoria de alocação e estou aqui para falar um pouquinho sobre mercados e sobre o que aconteceu no primeiro semestre. Eu sou a Sara Paixão, faço parte da diretoria de alocação da Invest Smart e também estou aqui para falar um pouquinho sobre a parte macro. E aí, Sara, o que aconteceu de mais importante nesse primeiro semestre de 2024 que acabou impactando os mercados? Então, Mônica, começamos o ano com expectativas muito boas, principalmente para a economia dos Estados Unidos. Esperava-se uma desaceleração gradual dos dados de atividade econômica e também dos dados de inflação. E aí a gente viu que a partir do segundo trimestre desse ano não foi de fato o que aconteceu, né? A gente viu um payroll um pouco acima das expectativas do mercado. A gente viu os dados de PMI muito fortes nos Estados Unidos ainda e também vimos dados de inflação que vinham melhorando na margem, piorando nessas últimas 3 leituras. Então, isso fez com que a atividade econômica nos Estados Unidos e a percepção do investidor sobre os Estados Unidos mudasse, o que trouxe uma mudança para todo mundo, né? Porque as taxas de juros americanas são, de fato, os balizadores dos ativos. E, Mônica, você pode falar um pouquinho sobre como isso impactou os mercados? Impactou de forma bem relevante, né? Quando a gente tem essa mudança de cenário na parte internacional, em especial nos Estados Unidos, isso traz uma mudança também nas alocações dos principais mercados. E os ativos de risco no Brasil acabam sofrendo esse impacto também, né? Então a gente viu aí principalmente o dólar se valorizando muito frente às outras moedas, né? E a gente viu também aqui a percepção de que esse fluxo que poderia vir para o Brasil, né, nesse processo de diversificação de alocação, não veio. Pelo contrário, a gente teve uma saída forte de investidores estrangeiros aí ao longo desse primeiro semestre, que acabou afetando não só os mercados de risco, né, ações, a renda fixa também, mas a parte do nosso real também acabou sofrendo bastante, né? E, Sara, e no Brasil, como é que foi esse primeiro semestre? No Brasil, a gente teve, de fato, uma melhora na parte da inflação, né? A gente viu dados de inflação melhorando na margem, principalmente quando a gente olha para a parte de serviços, né? Ficou um pouco mais estagnado agora nas últimas leituras, mas até então a gente viu uma desaceleração nos dados de inflação, o que era algo bom para expectativas de mercado, melhorava as expectativas para os ativos brasileiros e ajudou também no início desse primeiro semestre, reduzir as taxas de juros aqui no Brasil, as expectativas para taxas de juros aqui no Brasil. Mas a partir do segundo semestre, a gente teve algumas questões específicas brasileiras, né? A gente teve um ruído fiscal um pouco maior, então a gente teve mudança na meta fiscal e isso também impacta as expectativas de inflação. A gente tem uma incerteza sobre o que virá para o Copom, né? Quem será o novo presidente do Copom? Do Banco Central nos próximos anos. Então isso acabou impactando as expectativas aqui no Brasil. Então a gente viu que a partir desse segundo trimestre do ano, a gente teve uma piora nas expectativas de inflação. O mercado estava esperando uma inflação de 3,70 para esse ano e agora já está em 4% no Boletim Focus. Então, por mais que a gente tenha dados de inflação um pouco mais arrumados aqui no Brasil, né, a parte macro está um pouco mais arrumada, a gente também tem uma atividade rodando bem aqui no Brasil. Mas ainda assim, por conta das expectativas, dos ruídos fiscais, a gente viu que os ativos brasileiros não rodaram tão bem. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como tudo isso que eu falei impactou o mercado brasileiro. Sem dúvida alguma, a gente teve uma mudança de cenário bem significativa ali em meados do mês de abril, né? Exatamente no dia 15 de abril teve essa mudança de meta fiscal para 2025 e a partir dali a gente viu dados de crescimento de despesa, né, do governo federal, assim, de forma muito significativa, né? O que levou os investidores a questionar sobre a viabilidade realmente do arcabouço fiscal, né? E com essa mudança de meta e um cenário internacional que não foi tão favorável, assim como você comentou, né? Já que os Estados Unidos postergou o início de corte de juros, foi realmente uma mudança de cenário e que acabou impactando muito o segundo trimestre em termos de performance dos principais indicadores dos principais mercados do Brasil. Então a gente viu uma queda forte nas bolsas brasileiras, né? Em especial os small caps caíram bastante. A gente viu uma abertura muito forte das taxas de juros, né? Com essa percepção de que em algum momento o Banco Central, na verdade, teria que, para ajustar todas essas questões, teria que aumentar a taxa de juros em algum momento dos próximos 12 meses, né? E a gente teve essa abertura de
de câmbio, né, também. Uma valorização muito forte do dólar frente ao real, que não foi só em função desse momento mais favorável do mercado americano, mas foi também um conjunto de fatores que acabou afetando os mercados emergentes, né? Uma questão de eleições no México, na Índia, e que levantou um pouco o foco sobre os emergentes e teve essa migração, esse fluxo, né, dos emergentes para os Estados Unidos, né, ainda recebendo um fluxo muito grande desses investimentos, e acabou que, sem dúvida alguma, a gente teve performance muito ruins quando a gente olha esse primeiro semestre, não só para o mercado de ações, mas para a abertura de curva de juros também e para uma valorização aí, do dólar frente ao real, né? No finalzinho do semestre, a gente teve uma tentativa de mudança nesse cenário, e aí eu acho importante a gente estar falando sobre o segundo semestre. O que você vê aí que a gente tem que estar focando nesse segundo semestre para estar fazendo os ajustes necessários na nossa carteira de investimento e na carteira de investimentos dos investidores, dos nossos clientes aqui na Investmart? Bom, como eu falei no primeiro semestre, o que foi muito importante para o mundo como um todo foi a mudança nas expectativas da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, é muito importante que a gente tenha uma clareza maior de quando a gente iniciará o corte de juros nos Estados Unidos. O mercado espera que seja em setembro, né? Se for em setembro, será uma sinalização boa, porque queda na taxa de juros nos Estados Unidos também ajuda a valorizar os outros ativos de risco em todo o mundo, não só nos Estados Unidos. Então, isso a gente tem que ficar de olho de como estarão os indicadores de inflação, de atividade econômica, principalmente de mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, que abrirá espaço para o Fed iniciar o corte de juros. Além disso, lá nos Estados Unidos, a gente também tem eleições esse ano, então isso será um debate bastante importante, que já começou agora, né, com o último debate entre Biden e Trump. Então vai ser um tema que perpetuará todo o segundo semestre desse ano. E aqui no Brasil, né, passando um pouquinho para cá, a gente tem, como eu falei, a gente teve uma mudança muito grande nas expectativas de inflação, que foram causadas também por questões domésticas, principalmente ruídos fiscais. Então a gente tem que acompanhar como que vai andar o fiscal, né? Se o governo vai trazer novas metas que sejam mais críveis para o mercado e principalmente criar ações que sejam colocadas em prática, né? Então agora o governo sinalizou que pretende cortar gastos para 2025, então isso tem que ser colocado em prática. A gente também tem a votação sobre a reforma tributária, que também acontecerá nesse segundo semestre, e principalmente a questão da reoneração da folha de pagamentos, né, que tem o prazo final agora para julho. Então isso será uma sinalização positiva se o governo trouxer medidas críveis. E você, Mônica, o que você vê que vai impactar os ativos durante esse segundo semestre? Eu acho que tem muita coisa no cenário internacional, né, como você mencionou, várias questões ligadas às eleições, né, que a gente não esperava que tivesse uma antecipação tão grande das discussões referentes às eleições, né. A gente viu alguns eventos assim acontecendo ao longo desse primeiro semestre que acabaram impactando tanto os mercados, né. Sempre que tem esse processo de eleição, a gente fica esperando, né, quais os ajustes que esse novo poder vai fazer nesses mercados, e isso acaba impactando a percepção dos investidores com relação às melhores alocações, né? Então, a gente ainda tem um panorama bem incerto, em especial na questão das eleições americanas, e no cenário brasileiro também, eu acho que você mencionou, é foco total com relação à parte fiscal, né? A gente viu já no finalzinho do primeiro semestre essa melhoria de percepção com relação às propostas que foram anunciadas. Elas precisam necessariamente virar ações efetivas, e ainda falta 2024, né? A gente ainda precisa ajustar as contas do governo federal com relação a 2024, então acho que isso vai continuar no foco dos investidores. A gente vê realmente um prêmio, né, em vários mercados, um prêmio de risco, né, por essa percepção ou essa indefinição com relação ao que vai ser realmente o fiscal. Tem a questão do Banco Central, que você bem levantou, né, a definição completa. Eu acho que não se tira na íntegra o prêmio de risco com relação ao Banco Central, porque a gente também, depois da indicação do novo presidente, a gente vai ver se realmente a nova composição vai ser realmente de forma independente, se vai fazer
né, vai adotar todas as medidas que são necessárias para realmente cumprir aquilo que é definição e meta com relação ao Banco Central, né? E só acrescentando, a gente tem, né, para a gente não colocar só essas coisas um pouco mais abstratas com relação à percepção, a gente tem a divulgação de resultados da empresa que mostra realmente o dinamismo da economia brasileira, né? A gente vem nesse segundo trimestre que deve ter algum tipo de evento ou impacto com relação à parte do Rio Grande do Sul, né? Deve ter algumas empresas mostrando algum impacto, mas acho que é pontual e a gente fica com a percepção de que o segundo semestre deve ser um semestre de crescimento de resultados, de atividade ainda robusta, por mais que a gente tenha toda essa volatilidade vinda aí do cenário político, né, com as eleições municipais também que a gente vai ter nesse segundo semestre e com a relação das definições ainda que ficam mais relacionadas com a parte de ação, efetivamente, de medidas concretas a serem adotadas para que se retire esse prêmio de risco. Então, vamos acompanhar, né? Juntas. É isso, Mônica. Bom, então era isso, né, que a gente tinha para conversar sobre o primeiro semestre, os principais eventos que aconteceram no cenário internacional, o cenário doméstico com relação à parte macro, como é que os mercados, né, se comportaram nesse primeiro semestre e falamos principalmente daquilo que a gente precisa estar acompanhando aí ao longo desse segundo semestre, tá? Acho que é isso, né, Sara? É isso. Espero que vocês continuem acompanhando o nosso conteúdo. Quinta-feira estaremos aqui novamente trazendo mais questões do mercado. Obrigada. E é isso. Tchau, tchau.